Uhum, tranquilo. Muito boa noite a você, amigo. Mais um programa Segunda Opinião aqui na live da Rádio Opinião no Facebook. A gente, como toda noite, aqui às 20 horas, hoje, 1º de maio, Dia dos Trabalhadores, vamos receber um trabalhador do esporte, vamos dizer assim, um trabalhador do futebol. Quem está acostumado a acompanhar as partidas do Botafogo, quem curte muito boa parte dos registros fotográficos que vem do Botafogo, já ouviu falar nessa figura, certamente já viu boa parte da arte que Silva, fotógrafo do Botafogo aqui do Rio de Janeiro. Boa noite, Vitor. Boa noite, Gilmar. É um prazer muito grande estar realizando essa live com você, com a Rádio Opinião. O trabalho de vocês é muito legal e eu fico muito feliz com a abertura para fotografia no programa de vocês. E sabendo que você também gosta da arte de fotografar, né? Fico mais feliz ainda aí de poder participar. Muito obrigado. Da arte de fotografar. Beleza, Vitor? A gente que agradece, a Rádio Opinião fez agora... A Rádio Opinião tem muito a agradecer ao seu trabalho. A rádio tem 3 anos, fez agora em abril 3 anos, e contou inúmeras vezes nas suas matérias com imagens produzidas por você, lá com os devidos créditos sempre, como é o correto a se fazer. Já dando... É obrigatório, com certeza. Já provocando um pouco em cima do que você falou, eu particularmente acho, né? Eu afirmo, para mim, fotografia é sim uma arte, porque ela demanda, independente da inserção tecnológica que cada vez mais aumenta e melhora a condição do produto, mas ela, de forma incondicional, ainda depende do olhar humano. Então, portanto, a partir do olhar humano se produz arte. Por isso que eu chamo fotografia de arte. Já provocando, você conta para a gente um pouco da sua trajetória aí com a fotografia, como é que você inicia seu trabalho, em cima disso também a sua formação. Eu, em 2000, fiz um dos primeiros cursos de fotografia da Estácio, Faculdade Politécnico, né? Curso Politécnico de Fotografia na Estácio. E de lá, eu já ingressei, eu consegui um estágio não remunerado na sucursal de São Gonçalo do Jornal O Povo, né? Então, comecei a trabalhar no Povo de São Gonçalo, à época ainda com filme, não era digital, era fotografia com filme ainda, não era mais analógica, a câmera já semiautomática e tal, mas era um outro mundo da fotografia, né? Um mundo do filme. E trabalhei no Povo de São Gonçalo com Hard News, né? É um jornal muito policial, assim, e durante todo o meu começo de carreira foram muitas ocorrências, né, policiais que a gente cobria, o pessoal chamava de presunto, né? Pode fazer um presunto, tem um presunto ali, muito morto, felizmente, e operações policiais, esse tipo de hard news, né? Isso em 2001. E eu trabalhei lá até 2002, depois trabalhei num portal de medicina, fotografando médicos, centros cirúrgicos, tipo, nada a ver, né? Mas estava começando a internet, estava começando essa ideia de ter de portais, foi o hospitalgeral.com, que eu acho que já acabou. E só que depois eu tive um problema sério de saúde, que eu operei minha coluna, tive uma hernia de disco que foi muito violenta, pinçou o nervo da perna esquerda. Eu fiquei 2 anos e meio, quase 3, sem andar mesmo, só
fazendo fisioterapia, e graças a Deus, nessa época eu tinha o apoio da minha querida mãe, que Deus o tenha, e eu pude ficar parado, né, me tratando. Quando eu retornei, eu meio que larguei a fotografia. Fui estudar hotelaria, fui estudar turismo, e quando eu já estava prestes a me formar em turismo e hotelaria, eu já, maluco, não é o que eu gostava, entendeu? Com saudade, eu retornei, consegui retornar ao Jornal o Povo, agora a matriz do Rio, para estagiar de graça de novo. Eu dei a volta ao mundo para voltar do zero. E comecei no Jornal o Povo aqui do Rio, trabalhei de 2004 até 2008 no Povo do Rio. Costumo dizer que o Jornal o Povo foi a minha escola de fotografia, porque eu aprendi muita coisa na prática, e muito hard news, muito tiroteio, tem muitas histórias dessa época. E depois, em 2009, eu fui para o Jornal do Brasil. Fui para o JB, fui contratado pelo Evandro Teixeira, né, que é considerado o maior fotojornalista do Brasil, em termos de nome, né, que arrebentava na época da ditadura. O Van me contratou, isso foi um motivo de orgulho. Trabalhei lá com feraças de fotojornalismo e comecei a abranger mais outras áreas nessa época, né? Porque aí eu começava a fazer muito retrato para Caderno de Cultura, o Caderno B e a Revista de Domingo. Então fotografava atores, cantores, fazia show, fazia moda também na época, e também comecei a fazer muito política, isso eu já fazia no Povo relativamente, caderno de economia e tal, e esporte, que eu não fazia muito no Povo, era muito pouco, fazia um treino ou outro. E eu lembro que antigamente não era qualquer um que saía fotografando num campo de futebol, não. Você tinha que ter uma certa bagagem. Eu era pato novo no JB, então não tinha espaço para fazer futebol lá, não. Era só treino. Treino eu fazia bastante. Pegava no horário da manhã, fazia muito treino assim da manhã. Na época era Flamengo e Botafogo, treinava muito de manhã. E aí, em 2009, quando o Vasco estava na Série B, eu pedi para ir a alguns jogos, como era de Série B. Falei, posso ir como terceiro fotógrafo e tal? O jornal já mandava 2 na época, né? E aí eu comecei a trabalhar fiz bons materiais, aprendi bastante naquela época, cobrindo ao lado das feras que cobrem o futebol, né? Fazendo aquela campanha de 2009 que o Vasco subiu para a Série A. E aí foi um lugar onde eu comecei a trabalhar mais. Assim, 2009 para frente foi muita coisa. O JB fechou, né, em 2010, a edição impressa. A última capa, a foto é minha, essa é uma foto histórica, que eu não queria ter feito, porque eu não queria que o jornal tivesse fechado, mas já que fechou, é uma foto histórica. Só que eu continuei no JB online, no site e no portal. E aí os fotógrafos foram sendo mandados embora, eu fui ficando, acabei que eu cheguei. Porque o JB voltou a ter edição impressa no passado e já acabou de novo, né? Mas a última, antes da volta, era minha. Era uma desapropriação de um prédio do INSS ali na Lapa, do lado da Sinuca da Lapa, antiga Sinuca da Lapa. Sei. A foto de uma menininha vendo televisão na rua, porque era uma desapropriação, estavam tirando as famílias e tal. E essa foi a foto da capa na época, e foi a última edição impressa. Só que eu continuei até 2013 no site. Cheguei a ser o último fotógrafo do JB uma época, depois contrataram mais. E nessa época eu comecei a fazer muito futebol. E por coincidência, os clubes tinham divulgação de foto, como todos têm hoje, né? Eu faço parte disso, né? Eu sou um dos fotógrafos que trabalha para clube. Mas na época não eram todos que faziam divulgação. E o Botafogo não tinha uma divulgação naquela época, não. Em 2010, 2009, por ali, não tinha, ou o JB não tinha um canal para pegar essas fotos de divulgação. Então eu fazia muito jogo do Botafogo. Às vezes tinha Fla-Flu, o jogo maior, e eu ia para Botafogo e Quissamã, por exemplo. Botafogo, o pessoal falava, não, a gente pega divulgação com o Flamengo e Fluminense, tem que fazer o Botafogo. Parecia que já estava sendo desenhado, né? E aí, em 2013, crise do jornal, mais um
quem conhece o jargão vai entender, mais um passaralho, né? Mais um corte violento de funcionários, e eu fui nesse barco, né? E eu estava desempregado, eu lembro que eu ainda aproveitei a credencial da Copa das Confederações, eu fui lá, fiz com uma agência para vender foto, mas para não ficar parado, fiz aquela Copa das Confederações. E aí um dia o Satiro Sodré, que era o fotógrafo oficial do Botafogo, me ligou, porque ele também é fotógrafo oficial da CBDA, da Confederação de Esportes Aquáticos. Aliás, para mim, melhor fotógrafo de esportes aquáticos do mundo. É um grande ídolo, uma grande referência. Satiro Sodré, que me deu essa chance no Botafogo. Ele me chamou para fazer um mês, porque ele ia viajar para Barcelona, acho que fazer um Mundial de Natação, alguma coisa assim. E esse um mês virou 2 meses, que virou 3 meses, e eu acabei trabalhando para ele, para a SS Press. Tá chegando com delay a minha... Tem história com ele, né? Você tem história com ele, né? Tem. Você lembra da história? Você também trabalha para o Satiro? O áudio está chegando com um pouco de delay. Ih, caiu. Amigos, a gente sempre esbarra aqui em algumas dificuldades, porque a gente tem sempre que contar com a internet, não é em todo lugar que a gente tem internet de qualidade. A gente estava com o Vitor Silva, fotógrafo do Botafogo, aqui, por algum motivo desconectou o Vitor, e já a gente deve tentar aqui falar com o Vitor e ele vai voltar para a entrevista. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Voltou, está aqui. Voltando aí, Vitor. Então, beleza? Eu parei quando o Satiro... Beleza. O Satiro me trouxe para o Botafogo. Depois de um tempo trabalhando assim, mês após mês, eu estava desempregado. Eu lembro até que ele me ligou. Ele, Vitor, como é que são seus horários no JB? Aí eu falei, pô, eu fui demitido. Aí ele, que bom. Quer dizer, desculpa falar isso, mas eu queria te convidar para trabalhar um período comigo no Botafogo. E foi assim que eu acabei chegando aqui. E de um tempo para cá, eu trabalhei para ele, para a SS Press, que era a agência que fazia o Botafogo, dele, né? E um tempo para cá, ele saiu e passou para mim. Ele passou o bastão de fotógrafo oficial do Botafogo para mim, assim, de uma forma muito legal até. Ele falou, você está criando sua identidade, a identidade fotográfica do Botafogo tem a sua cara, chegou a sua vez, ele tem outros projetos, e aí hoje eu sou fotógrafo oficial do clube. E tenho muito a agradecer a ele. E já fez muita coisa. Olha o Elton aí, ó. Fala, Elton. Vamos junto, Arruda. O Elton Arruda, que hoje também tem um canal sobre Botafogo. O Elton é talvez um dos jovens que eu conheço que mais tem condições de debater e discutir sobre a base do Botafogo, conhece muito bem os jogadores, trabalhou na Rádio Botafogo Oficial, junto comigo, a gente foi companheiros lá, depois ele teve uma época com a gente aqui na Rádio Opinião. Hoje ele está desenvolvendo um trabalho, um canal presente, né? dele, e sobre base, assim, sobre Botafogo, sobre a história do clube, ele conhece bem. Dá uma passada lá, pessoal, para conhecer o canal do Hélio, que vale a pena. Está sempre aqui conosco, aqui na Rádio Opinião. Sempre dá uma passadinha aqui, deixa uma mensagem. Então, falando um pouco mais assim dessa trajetória, dessa chegada sua ao Botafogo, a gente observa nesse seu olhar fotográfico que você tem uma coisa que eu particularmente gosto bastante, que é você aproveita o cenário e agrega o cenário à sua estética fotográfica, né? Como é que você foi construindo isso dentro desse olhar como fotógrafo? Está dando um delayzinho, pessoal.
Tô ouvindo. Foi? Ouviu o que eu falei? Foi? Foi. Você ouviu o que eu falei? Hoje, por algum motivo, a internet está dando um certo delay. A gente está tentando aqui esse bate-papo aqui com o Vitor Silva, fotógrafo do Botafogo. Eu acho que agora travou mais uma vez. A gente... é sempre um esforço, né? Quem lida com tecnologia, aí de novo. Vitão, você chegou a ouvir a minha pergunta? Não, faz de novo, por favor. Eu falei aqui com o João, estava falando aqui que uma das coisas que eu particularmente gosto muito no seu trabalho é a forma como você agrega o cenário ao que está acontecendo, a informação do momento. Você sempre aproveita muito bem, e assim, seja nos treinamentos ou nos jogos, o cenário, algo que tenha de inusitado no cenário, a informação. Como é que você construiu essa estética? Gilmar, isso é algo natural, tá? Eu enxergo a fotografia como um todo, né? Então, se eu estou, por exemplo, no campo de treinamento, com um estádio no fundo, eu não consigo me furtar a não fotografar, às vezes, um pôr do sol. Então, a composição fotográfica trata disso, né? São planos, são composições, então o cenário é muito importante. É lógico que eu estou fotografando, às vezes, o jogador tal, mas eu procuro fazer sempre uma composição com o cenário, né? Isso é uma coisa que vem de jornal mesmo, porque quando você é de jornal, tem que passar informação. Então, a prioridade do repórter fotográfico é passar a isso, olha, aí você realmente... o Satiro brincava muito, o negócio é fazer o feijão com arroz, só que se puder botar um filezinho em cima, já falei isso em outras entrevistas e tudo, a gente põe. Então, eu acho que isso vem do jornal, esse olhar mais aberto a todo o cenário em sua volta. Mas se você pegar o material todo para analisar, você vai ver que tem tudo, tem as opções, né? O pessoal fala muito isso, que o fotógrafo de esporte que fica engessado com uma teleobjetiva, que é uma lente para longe, que é que a gente usa nos jogos, né, na maior parte dos treinos, e faz com um desfoque atrás e só aparecendo o jogador, ou o rosto do jogador e a ação em si. E eu tento fugir um pouco só disso. Não é que eu não faça, eu gosto também, eu tenho que apresentar esse trabalho, né? O trabalho do jogador individual, pegando só ele, né? Só a ação, é a foto que vai ilustrar a matéria para o site do Botafogo, para associar a imprensa. Mas se eu puder agregar isso e complementar esse trabalho com fotos mais artísticas, eu tento sempre fazer, né? Eu costumo dizer, é meio que ao natural, eu vejo e faço. Então, às vezes, tá bonito ali, eu vejo o cara na sombra, vai ficar bonito, ele encontra a luz com aquele céu. Aí eu faço, né? Às vezes eu acho legal moldura natural, né? Tudo em volta, assim, por exemplo, no China Park, fiz uma foto que mostra isso, que é uma moldura, né? Tá ali em volta, tem a composição, o jogador no meio e tal. Mas essas são regras fotográficas que você aprende estudando, mas eu, sinceramente, eu vejo, faço, e elas acabam entrando nas regras automaticamente, entendeu? Tem muita regra fotográfica a seguir, mas assim, é algo natural mesmo, assim, que eu costumo fazer. Na dinâmica de uma partida de futebol, nem sempre é possível pegar o autor do gol, ou por uma série de situações, né, do posicionamento, do deslocamento do jogador para torcer. E aí o fotógrafo tem que ter algum tipo de experiência para poder produzir o material diante desse desafio, né?
dessa dificuldade de conseguir produzir a foto com alguém em deslocamento, tendo a torcida, tendo toda a emoção de uma partida de futebol. Como é que você lida com isso? Você tem que estar concentrado o tempo inteiro, até porque você divide, hoje em dia, funções dentro do campo. Você não só fotografa como antigamente. Antigamente você fotografava, ia ali, entregava o cartão para o motoqueiro ele levava para o jornal, você só fotografava. Hoje em dia a gente fotografa e edita ao mesmo tempo, então às vezes você até perde gol. Acontece no estádio de visitante, por exemplo, que não tem a torcida para alertar. Às vezes eu estou abaixado lá no computador editando foto, eu escuto a torcida e vejo que está vindo o ataque do Botafogo. E no estádio de visitante, às vezes eu não vejo, já chegou no ataque, já perdi gol assim, porque a gente divide trabalho. Agora, então já tem que prestar atenção em duas coisas, que é editar, transmitir e fotografar. Então você tem que estar preocupado com a câmera fotográfica, com a tua máquina, que é o computador, e com a tua internet, né? Então você já está dividindo a atenção ali. E existem, quando eu era de jornal, a gente costumava falar muito assim, o jogador correu para o outro lado. Puta, perdi a foto, correu para o outro lado. Hoje, como fotógrafo de clube, eu vejo qual foto é importante para o clube, entendeu? Então, às vezes, eu costumo fazer o jogo ali do escanteio dos bancos de reserva, e às vezes o jogador vai lá para a torcida, né? E aí eu tenho a foto dele, pequenininho, com a torcida grandona também. Isso é bom para o clube, né? Então, infelizmente, eu não tenho aquela foto cheiona, expressiva do jogador. Se ele correu para cá, eu tenho essa foto. Se correr para lá, eu tenho a foto dele com a torcida, que vale muito. Tinha uma frase antiga, quando eu comecei a fazer futebol, que falava: foto de futebol sem bola não existe. Isso não é verdade mais. E de costas só Garrincha ou Pelé. Também não é mais verdade. Até porque agora tem o nome nas camisas. Né? Os caras adoram foto de costas, o número deles, entendeu? Uhum. E aí o cara corre de costas com a torcida no fundo. Você tem que se virar com isso tudo na hora. E às vezes o equipamento te prega a peça ainda. Já perdi foto que na hora que eu cliquei a máquina travou, perdi a foto do gol. Entendeu? Deu problema eletrônico no momento, e ali não tem o que fazer, eles têm que se reinventar. Eu esperei uma hora que o jogador terminou o jogo, ele vibrou assim pela vitória do Botafogo, e eu fiz altas fotos dele como se ele estivesse vibrando pelo gol, né? Eu não tenho foto do gol. A gente tem que se virar no fim. Às vezes o público também oferece ao fotógrafo uma cena que talvez seja tão interessante quanto o próprio momento do gol, né? Por mais que você produza exclusivamente para a divulgação do clube, e aí tem a exposição de marcas, de patrocinadores e todas essas questões que talvez estejam inseridas justamente no teu trabalho, talvez não, certamente é isso, está inserido, o seu trabalho se insere ali, mas às vezes, em alguns momentos, um contexto entre a cena do jogador com o torcedor torna a imagem muito mais impactante, né? Com certeza. Com certeza. A verdade é que a gente idealiza muito a foto, né? Então, você quer no jogo, você quer a foto sim, aquela foto assada, você nunca sabe o que vai vir, né? Então, às vezes, a foto que nem é uma foto muito legal, assim, num lance desse mesmo. Teve um jogo que tava o João Paulo meteu um gol e sai correndo lá para o outro lado e gritando muito, assim. E aí, pessoal, os fotógrafos, a gente comenta na hora, né? Porra, viado, correu para o outro lado. O pessoal fala assim. Ai, porra, você tem que treinar esse cara melhor, viado. Você é fotógrafo do Botafogo, porque tem fotógrafo que combina com o jogador. Eu não costumo combinar, não. Isso que eu ia te perguntar. Eu até brinco com os caras. Eu fico ali. Se quiser correr para aquele, não combina, dá errado. Como ele fez, aí o cara correu para o outro lado. E aí, nesse jogo, por exemplo, tinha um patrocínio lá daqueles colchões Botafogo, né? Aí deu ele de costa correndo, olhando para trás, o Botafogo escrito. Às vezes, foi para mim a melhor foto de comemoração dele foi essa nesse jogo, entendeu? Então é meio relativo isso. E a gente tem que ter o material que a gente tem. É o que tem, né? Eu busco tentar fazer o melhor
possível. Eu sou dedo nervoso, como dizem aí, eu boto muita foto aí no sistema. Entendeu? No final do jogo eu boto aí 100 fotos. E isso não é pouco não, gente. Porque você trabalhar, fotografar, editar e mandar... não é fácil como pensam. São 300 fotos. A gente faz na sequência, né? Então, vamos supor, o cara subiu para cabecear. Ali tu faz umas 5 fotos, né? E aí dessas 5 você escolhe, né? Eu sei que, por exemplo, geralmente, vou dar um número que pode ser muito maior ou até muito menor, dependendo do jogo, tá? Mas geralmente é 2.000, 1.500, 1.000 e poucas fotos para editar, para ver dentro de 300, resumir ela a uns 90 no final. Isso, mais ou menos. O fotógrafo tem uma tendência a ficar mais com o atacante do que com os defensores, Vitor? A registrar mais atacantes do que defensores? Então, não no caso do Jefferson, que aí não vale, porque o Jefferson é diferenciado. Não, mas tem, eu converso muito isso com o Gatito, né? Conversava com o Jefferson também. A gente tem que cobrir o ataque, sempre. Eu só cubro o ataque. Não é que eu cubro o atacante, eu cubro o ataque, eu vou lá para o ataque. Então, tem foto de goleiro? Tem, uma ou outra, mas é muito de longe, no meu caso, né? Tem fotos maravilhosas de goleiro que você vê, aquilo é um fotógrafo que está ali parado, então ele cobriu o ataque do Botafogo num tempo, vai cobrir o do outro time, então ele faz o goleiro. Eu não. Eu tenho uma obrigatoriedade de cobrir o ataque do Botafogo, né? A pessoa sai um gol lá do outro lado, eu estou lá fazendo... Estou no mesmo lugar da defesa, né? Não posso, tem que estar sempre no ataque, mas não quer dizer que faça mais atacante, não. Até acho que pela distância de lente que a gente usa, eu faço muito mais o meio-campo, assim, né, os laterais, do que o atacante, propriamente dito. O que toda hora pipoca é o lateral, toda hora tem foto de lateral, porque está bem na nossa reta, né? E aí, quando chega perto, eu mudo de câmera, tento fazer alguma coisa mais perto, principalmente quando tem um escanteiozinho, que eu adoro fazer um escanteiozinho. Uma foto mais aberta, que é a chance que a gente tem no jogo. Que a gente tem no treino e não tem no jogo, né? Fazer uma foto mais aberta com a ação rolando, né? Pensando também no torcedor, né? Você tem na lembrança assim, uma foto que você tenha feito do torcedor, especialmente na hora do gol, que tenha te marcado assim? Então, tem muitas dessas, entendeu? Tem muitas dessas. Eu tenho uma na Sul-Americana que é muito bonita. Eu não estou recordando o jogo, mas é um montinho de jogadores assim, com o estádio Newton Santos lotado no fundo. Essa foto rodou muito, é muito bonita essa foto, muito legal. E agora, uma que eu tive, assim, a gente costuma dizer que qual é a melhor foto? É a próxima, sempre, né? Então, teve uma recente agora que foi nos aflitos, que a gente ganhou nos pênaltis, e eu achei legal porque o estádio é tão pequenininho que os jogadores chegaram para comemorar com a torcida. Então, o bolinho dos jogadores se misturou com o bolinho da torcida, o Gatito lá vibrando com os jogadores, com a torcida, então parecia uma massa só. Eu achei essa foto legal. Fiquei feliz com ela. Não é esteticamente bonita, não entra naquelas da parte da arte que a gente fala, mas foi uma foto muito legal, escorreram para o lado que eu estava. Tem isso de você arriscar o lado, né? Então, quando eu estou no estádio visitante, eu arrisco sempre o lado que a torcida visitante fica, diferente do nosso estádio, que eu fico sempre do lado dos bancos. E arrisquei certo. E ainda fiquei na dúvida se eu arriscava aquele lado, porque era estreia do Paulo Tuori. Então, fiquei no lado inverso do treinador, mas eu falei, se os jogadores fizerem gol, eu vou correr para cá, para a torcida. E deu tudo certo. A gente jogou nos pênaltis mais uma vez, pude presenciar e fotografar nosso milagreiro lá no Paraguai, fechando a nossa porta. O Botafogo vem de um histórico de grandes goleiros, né? Do Jefferson. A história do Botafogo com grandes goleiros passa pelo Manga, passa pelo Ricardo Cruz, pelo William Bacana, pelo Wagner, pelo Jefferson e agora pelo Gatito. Tem ainda outros goleiros que também passaram pelo clube, que foram interessantes. Eu não gosto muito da ideia de menosprezar, às vezes,
um profissional. Eu acho que às vezes o cara teve a foto. Essa é a foto do gatito? Acho que tá ruim para ver, tá ruim para ver. Não vai dar para ver, não. Depois você. Bacana. Ele corre lá, tá junto com a torcida lá. Parece que invadiu a arquibancada lá. Aham. Tá no teu Instagram. Tá no Instagram, que é a plataforma que eu uso para divulgar meu trabalho. É a única. No Facebook eu não uso muito. Já usei muito, mas é meio irregular, porque eu não entro sempre. Tá certo. E é isso. Ô Vitor, eu acho que, assim, pensando na proposta, no que o fotógrafo de um clube de futebol tem a fazer, tem alguns momentos que são cruciais, né? Você tem que produzir um determinado número de fotos, porque, de novo, é a divulgação das marcas e dos patrocínios do clube, mas quais são os cuidados na hora da edição? Porque são tantas fotos, tanta coisa que você acaba fazendo, você precisa ter alguns cuidados. Eu particularmente, e a gente convive, para quem não sabe, amigo da Rádio Opinião, eu convivo com o Vitor Silva, assim como convivo com outros fotógrafos, o Gilvan Souza, que esteve aqui, o Lucas Merson, uma série de outros fotógrafos de clubes aqui do Rio de Janeiro. Rafael Ribeiro. Eu observo uma certa tensão na hora de fazer essa edição. Quais são os cuidados que você tem que ter? É tenso, vou te explicar por quê. Porque você, como fotógrafo, você tem vários tipos de foto para as funções que ela vai ser utilizada. Vou explicar melhor. Por exemplo, vai ser utilizada. Eu, como fotógrafo de jornal, eu tinha que buscar a foto da vitória, a foto da derrota, a foto negativa também, né? Então, um jogo vazio, eu tentava explorar bem, assim, um torcedor só na arquibancada, para mostrar que estava vazio. O treinador limpou o suor, mete foto, que é uma foto muito usada na política, inclusive, né? O Pablo Jacó brincou do Globo esse tempo atrás, quando o Bolsonaro passou a máscara pelo olho, a máscara tapando o olho, o cara tá cego, né? Quer dizer, a foto, ela tem um impacto grande. Então, como fotógrafo de jornal, eu buscava os dois lados, a vitória e a derrota. Como fotógrafo de assessoria, eu preciso pensar só na foto positiva. Então, às vezes, a foto está maravilhosa, mas é uma expressão meio derrotada, meio cabisbaixo, olhando para baixo, jogador no chão, eu quase nunca dou essa foto, é muito raro. O jogador disputando uma bola com o jogador do outro time em vantagem, também é difícil, a não ser que ele esteja, né, fungando no cangote ali, uma foto de defesa, né? Mas a gente tem que ter esses cuidados justamente porque nossas fotos hoje têm virado meme, né? Então, você faz uma foto que o treinador está olhando para baixo, o pessoal usa para derrota. E hoje em dia, a profissão está em declínio grande. Os jornais já não têm muitos fotógrafos, os clubes têm contratado fotógrafos de qualidade para fazer divulgação, então já não tem mandado muita gente para os clubes para treinar. Eu lembro que geralmente tinha uns 7, 5 fotógrafos de jornal lá cobrindo o treino. Depois virou 4, 3 e agora não vai nenhum. O pessoal pega a nossa foto. Só que quando quer falar mal do Botafogo, mal do treinador, mal disso, eles não conseguem ter uma foto para essa linha editorial. Eles pegam uma foto normal de treino só para ilustrar a matéria. Porque eu não passo esse tipo de foto, entendeu? Tem que ter muito cuidado com isso. Desde uma foto que possa ter duplo sentido, e muitas fotos têm isso, a foto não é o que parece. Né? E a fotografia... E às vezes passa uma outra, não tem jeito. Passa uma outra e o pessoal... A fotografia, como qualquer expressão artística, e aí, de novo, eu reitero o que eu acho que é arte, ela dá a oportunidade da produção das mais infinitas formas de expressão. Você pode, a partir de uma imagem, produzir uma série de argumentos, de textos diferenciados que acabam corroborando com aquela imagem. Então, não é uma atividade muito fácil de se fazer nos dias atuais, onde você tem a possibilidade, qualquer pessoa tem à mão
por exemplo, um editor e pode alterar essa imagem. Ano passado eu acho que ano passado, ou ano retrasado, eu tive uma situação que ajuda bastante. Eu fui fazer uma entrevista com um zagueiro do Fluminense, ele falou para mim assim, cara, eu não falo mais com ninguém. Eu falei, mas por que, cara, você não fala mais com ninguém? Porque eu falo com você aqui, e daí a pouco as pessoas editam, colocam estrelinha, chifrinho, não sei o quê. Eu falei, olha, eu posso abrir aqui meu celular e te mostrar a qualidade do meu trabalho. Sou uma pessoa que já tem uma certa idade, sou uma pessoa séria. Aí conversei com ele, e aí fiz as perguntas. Aí ele falou, tá bom, vamos lá, vamos fazer. Eu fiz as perguntas, e aí depois enviei para ele o material editado. Ele nem me pediu, mas eu enviei para ele ver. Ele falou, pô, cara, fico feliz que você faça um trabalho sério, isso é que vai ser o diferencial. Eu acho que a gente precisa falar isso um pouco, sabe, Vitor? A gente precisa, em determinados momentos, colocar as coisas no devido lugar. Não é retirar o direito do riso, do que é engraçado. Isso é muito bem-vindo. Mas eu acho que, às vezes, o cara acaba até prejudicando o trabalho de um profissional, de alguém que tem uma função como a sua, que não é uma função das mais fáceis nos dias atuais, e ele vai lá e produz de qualquer maneira, não está se importando, em colocar a graça dele em cima, às vezes, do sacrifício do profissional, como você, como o Ivan, como os outros profissionais. Assim, foi o que eu falei, a gente está passando, a gente está transmitindo a foto durante o jogo. Aí você imagina, durante o jogo, aquela emoção, o gol, e precisa de uma foto, mandei, quando vai ver, a foto da, sei lá, aparece um negócio lá atrás que eu nem tinha visto naquele momento que possa virar piada, e aí você tem que estar ligado para tirar logo, e tem que ficar pensando nisso o tempo inteiro. Eu lembro que uma vez eu fiz uma foto tão legal do Pimpão no jogo com o Atlético Nacional da Colômbia, no Libertadores, 2017, que ele jogou demais. E aí ele saiu assim, aos prantos, né, chorando, e agradecendo a torcida, assim. Aí saiu a foto dele agradecendo a torcida e a faixa dos ídolos. Quem é Botafogo sabe o que eu estou falando, tem uma faixa com todos os ídolos, e a faixa termina na cabeça dele, ele aplaudindo o estádio lotado. A foto é linda. E teve um ou outro que falou para mim, pô, foto do Botafogo não pode ter ninguém chorando. Falei, pô, cara, o cara tá chorando de emoção. Ele tá emocionado, aplaudindo a torcida, uma vitória linda. Não, mas podem chamar a gente no futuro chororô. Você entende como é que são as coisas? Infelizmente, hoje você tá na mão desse tipo de análise mais rasteira, né? De um produto, de um trabalho de um profissional que, às vezes, está pensando de uma maneira mais até sublime, mais profunda da cena que está sendo exposta para ele ali. Eu também passei por uma situação semelhante, estava entrevistando o atual técnico do Vasco. Às vezes. Pode falar, Vitão. Não, é porque às vezes, eu costumo dizer que a gente faz todas as fotos, mas às vezes você não pode dar. Né? Às vezes tem uma foto fantástica, mas aquilo não vai ser legal. Não solto isso agora, porque essa foto, pode falar isso ou aquilo, você fica com uma foto que às vezes é legal. Quer ver um exemplo? Uma foto não é artística, não é bonita, não é nada. Mas um chega para lá que o Alberto Valentim deu naquele zagueiro, o Pablo Mari, né, do Flamengo, no Engenhão, lá no estádio Newton Santos. E ele deu um chega para lá, só que essa é uma foto, eu, como fotógrafo do Botafogo, eu não posso dar uma foto dessa. Entendeu? Eu não sei se isso vai repercutir mal, mas a foto é sensacional, pô. Um treinador disputando ombro a ombro com o jogador, ganhando ainda, que ele ganhou essa dividida. Mas, pô, quer dizer, é uma foto que ficou guardada, morreu. Essa foto morreu. Sabe, qualquer foto que você faça... tem fotos lindas, às vezes, que eu fico na expectativa do goleiro fazer uma defesa, tem fotos lindas, assim, aí, gol do outro time. Joga fora, pra mim não vale nada, entendeu? Aliás, quando o outro time faz gol, é uma hora que eu abaixo a cabeça e começo a adiantar meu trabalho, entendeu? Porque é só comemoração do outro time, jogador botafoguense com cabeça baixa, isso é para os jornais, para as agências, para mim não vale.
Uhum, uhum. Entendo que a dinâmica é totalmente diferente. Das fotos que você selecionaria para um álbum, para o torcedor alvinegro, começa com quem, termina com quem, ou começa com o quê e termina com o quê? Como assim? Com quem? Jogador? Ou a fotografia? Ou a fotografia ou o jogador. Você escolhe, você é o convidado aqui. Difícil, Gilmar, difícil. É muita foto, cara. É muita foto. Você trabalhou com muita gente boa. Muita gente boa. Entre essas pessoas, tem aí a gente já falou do Jefferson, falou do Pimpão. Você chegou a pegar o Sidorf? Peguei, foi o ano que eu cheguei. Trabalhei com ele. Cheguei nesse time. Oswaldo Oliveira, Sidorf, Rafael Marques, Lodeiro, Dória. Era esse time que eu cheguei. Isso. O título carioca de 2013 eu fiz pelo JB. Entendeu? E aí, um tempo depois, eu acabei vindo trabalhar no Botafogo. Eu fiz o título do Botafogo em Volta Redonda como Fluminense, mas eu estava lá pelo Jornal do Brasil. Depois eu cheguei. Cobrindo esse Botafogo Fluminense lá em Volta Redonda. Você... Então, das fotos, pode ser, por exemplo, do Jefferson, você tem muita coisa dele, você fez muita foto dele. Muita coisa. Recentemente... E dele é difícil. Porque costumo dizer, eu sou péssimo para escolher fotografia assim. A sua preferida? Eu falei, porra, acho que eu devo ter feito 1 milhão de fotos na carreira, como é que eu vou ter uma preferida? E outra, quais as suas preferidas? Fazer um portfólio para mim sempre foi muito difícil, muito difícil. Eu tinha uma pasta, a última pasta que eu fiz era Vitor 6 anos, 5 anos, estava fazendo 5 anos de casa, aí eu continuei botando as fotos lá, só que no jogo contra o Resende choveu tanto que eu perdi meu laptop, encheu de água e ele queimou. E ele está para fazer backup até hoje lá no centro da cidade, mas com a pandemia ele ficou lá. Então, se eu tivesse essa pasta, eu poderia te mostrar. Só nessa pasta tinha mais de 300 fotos. Nessa pasta, que é uma pasta que eu fiz aqui para resumo. É difícil falar. Por jogador assim é mais fácil lembrar de uma foto ou de outra, mas não quer dizer que ela seja a minha preferida ou esteja no meu top. Foto mais especial que eu fiz no Botafogo, não sei. Sei os momentos. Entendeu? Do Jefferson então, tem bastante coisa boa. Do Jefferson tem uma que é ele iluminado com um refletor aqui atrás, que até o Botafogo fez um concurso de foto que eu ganhei. Eu não queria nem concorrer porque eu sou fotógrafo do clube, mas eu botou uma pilha, concorre também, vai ser imparcial, aí eu acabei ganhando. E tem muita foto boa do Jefferson, cara. O do Jefferson, assim, tem muita coisa que virou selo em camisa, muita coisa que virou slogan dele, o Instagram dele, a foto dele apontando para cima, com fundo preto é minha. E na despedida dele agora, parece que para ele o céu ficou totalmente vermelho, lindo. Assim, tem uma foto bonita dele apontando para... Ele é muito religioso, né? Ele apontando para o céu. Mas, assim, para eu botar no álbum, eu prefiro que... Longe de mim comparar qualquer foto que eu tenha feito com as fotos que você fez, não é essa a questão aqui, mas é só a opinião de mais uma pessoa apaixonada pelo segmento, e você sabe disso, já te falei isso outras vezes, não só aqui na entrevista, mas quando a gente se encontra. Eu fiz uma dele, que está no Instagram da Rádio Opinião, que é ele passando, está despedido, ele passa em frente do quadro, ele está com a mão assim para o céu, ele passa em frente à foto que você faz com ele com a mão para o céu. Assim. Você falou, é engraçado você falar dessa foto agora, porque eu fiz uma foto dele passando em frente a essa foto. Não, essa é outra. Essa é outra? Não, essa foi a volta dele contra o Atlético Mineiro, que ele pegou um pênalti. Sim. Aí eu tenho a foto dele antes, ele ajoelhado dentro do gol, assim, eu botava uma câmera remota atrás do gol na época, infelizmente ela quebrou, eu ainda não tive para comprar outra. E essa foto ele gosta muito, né? Foi o jogo contra... É outra foto, estou falando da despedida dele agora, é o jogo de despedida. É uma foto bonita, vermelhona, vou ver se eu acho ela aqui, eu mostro.
Legal. O Jefferson é um cara fantástico, porque eu trabalho muito próximo dos jogadores no treino. E assim, os goleiros, eles revezam o treinamento. Então, é a vez do Jefferson. Aí eu fico ali fotografando e trocando ideia com o Saulo. Aí a vez do Saulo eu fico ali trocando ideia com o Jefferson. Aí vai o Jefferson, troca ideia com o Gatito, e agora com a Valieri, que é um cara fantástico. Assim como o Gatito também, e o Saulo. E o Flávio, né? Que me dá essa moral de ficar ali pertinho. Falta essa aqui, ó. Caramba, lindo. Olha o céu. Olha lindo. O céu que fez para a despedida dele. Lindo, lindo, lindo. Ó, esse desfoque é da webcam, tá? A foto está com o foco gravado. Deixa eu te falar, um pouco... Eu não sei se eu fiz a leitura correta do que eu falei no início na sua apresentação, na primeira pergunta, que é um pouco dessa qualidade que eu acho que o teu trabalho tem, que é de aproveitar esses elementos que aparecem para a informação que está contida dentro da foto. Você faz isso muito bem. E, assim, eu acho que no teu caso ainda tem uma outra situação que eu curto bastante, é que você até utiliza do equipamento, da tecnologia, mas tem muito daquilo que é muito agradável de se ver, que é o olhar do fotógrafo, que é o que vinha do seu professor desse que você disse que admira bastante, que é o Evandro Teixeira, desses grandes fotógrafos que a gente viu. Eu aproveitei muito o Evandro Teixeira nas minhas aulas. O Evandro, sou professor de História e Filosofia, além de jornalista, e aproveitei muito o Evandro Teixeira nas minhas aulas. Então, é essa a impressão que eu tenho, né? Por mais que tenha a máquina, a tecnologia, e você faz uso dela, é claro, não tem como fugir, mas esse olhar ele aparece bastante na sua foto. Isso é resultado de um misto de experiência e de sensibilidade, né? Com certeza. Foi o que eu falei antes. Quando você passa muito tempo em jornal, você faz de tudo. Você está lá na redação, sai para fazer um buraquinho ali, que estourou um vazamento. Aí no dia seguinte você vai fazer uma visita presidencial do presidente dos Estados Unidos, alguma coisa assim. Aí no outro dia tiroteio, no outro dia manifestação, e no outro dia você volta para fotografar um ator no estúdio, ou na casa dele, ou onde quer que seja. Então você abre o leque da fotografia, você tem que saber fazer tudo. E quando eu cheguei no clube, fazendo os treinos, eu tentei botar esse meu olhar, entendeu? Inclusive, o primeiro treino que eu fiz do Botafogo foi uma foto mais aberta, fazendo a composição do campo de General Severiano, um paredão de general que eu acho bonito, assim, que tem o símbolo do Botafogo em cima e aqueles edifícios enfileirados da Morada do Sol no fundo, e os atletas correndo esse time aí de 2013 que a gente estava falando. E essa foto foi para um livro de General Severiano. Olha que legal. No primeiro treino, uma foto mais aberta já emplacou o livro. E eu acho que a fotografia é o quadro inteiro. Eu costumo brincar. Eu queria fazer uma foto da minha família, as pessoas, os amadores, né? O que você me orienta de fotografia? Eu não posso orientar nada, eu só posso orientar a olhar bastante, ver bastante filme, a fotografia de cinema é fabulosa e fez bastante foto, mas tem uma frasezinha que foi fundamental para mim no comecinho da carreira: foto é fundo. Eu posso fotografar o Gilmar aqui, mas se eu botar o Gilmar com um estádio aberto no fundo e o pôr do sol, o Gilmar pode até estar fazendo cara feia que a foto vai ficar bonita, entendeu? Então, o quadro é inteiro. O quadro a fotografia é composição, são planos. Então, eu faço muito treino no estádio Newton Santos. No Campo Anexo você tem um estádio de fundo, eu não posso me furtar a fotografar esse cenário, entendeu? Vamos fazer pré-temporada do China Park, um lugar maravilhoso. Estou doido para ver como é que vai ser o Espaço Lonier. Eu ainda não fui lá, mas quem foi falou que é todo arborizado. Falaram para mim: você vai deitar lá, tu vai brincar, tu vai gostar pra caramba, porque é exatamente isso que eu gosto. Compor. Fotografia nada mais do que composição, entendeu? Então, eu costumo dizer que meu equipamento não é o melhor de todos, tem muita gente com equipamento melhor que o meu,
entendeu? Mas é um equipamento caro, é um equipamento de ponta, mas eu costumo brincar com o pessoal. Tem um grupo de fotógrafos que eu faço parte que mandaram o novo iPhone lá, 5 câmeras, não sei o que, teleobjetiva, não sei o que lá. Aí um fotógrafo falou, fudeu, desculpa, mas estamos ferrados, perdemos o emprego. Aí é o que o pessoal estava falando, perdemos não, cara, porque falta o cara atrás do celular aí. O olhar não se vende. É difícil. Eu tenho uma frase que eu falo para todo fotógrafo que fica preocupado com o equipamento, eu falo, olhar não se vende na Canon e na Nikon, meu amigo. Isso não vende ainda. Entendeu? Isso aí é o que nos segura ainda. Um dia e o dia vai acabar, vai precisar de fotógrafo para alguma coisa. Então, e aí, Vitão, eu vou te falar uma outra coisa. O dia que vender, nós não vamos ter mais fotografia, nós vamos ter uma outra coisa. Porque, de novo, fotografia é uma junção entre o ser humano e a tecnologia. Entre o que se inventou lá atrás no Daguerreotype, entendeu? Passando por todas as câmeras, por tudo que foi pensado. Antes era filme, agora é digital. Eu falei Daguerreotype. As primeiras câmeras inventadas lá no final do século XIX. Sempre vai precisar isso. Sempre vai ser importante a figura humana para estar ali e para ver aquela cena e registrar. Eu costumo dizer que... E botar o seu olhar naquilo, né? Porque é a sua interpretação daquilo. A estética. Costumo dizer que o mais... o pessoal fala, seu trabalho é importante por conta de divulgação de patrocinadores, para fazer divulgação para a imprensa, e hoje é muito importante para a rede social, a parte editorial, mas eu costumo dizer que o mais importante para mim, do meu trabalho, é contar a história do Botafogo, é o acervo. E quem interpreta essa história é contada através da interpretação do meu olhar sobre ela. É a minha fotografia que está contando essa história. O fato está lá, mas eu contei do meu jeito, com o meu olhar. Acho que todo fotógrafo tem que fazer isso. E quando se passar pela memória do Botafogo nesse período em que você está trabalhando, né, que esse período está em aberto, você ainda é profissional do Botafogo, uma coisa que vai ser importante para qualquer historiador, para qualquer pessoa que for analisar, é pensar nessa estética, nessa forma que é exclusiva do Vitor Silva, que vai ser exclusiva de qualquer outro profissional que venha para fazer esse registro, né, que venha para contar essa história. As duas coisas, o fato que é produzido pela sua imagem e a sua história se confundem na produção dessa memória que a gente possivelmente no futuro vai ter sobre o Botafogo. Isso é muito interessante de se pensar. A maneira como você expôs aqui, a maneira como você explicou o seu pensamento sobre a fotografia, né, a ideia de que fotografia é fundo. É muito curioso porque eu tenho isso comigo, sabe, Vitor? Aqui atrás, você está vendo, tem livros, eu leio bastante, tento aprender muito com o conhecimento que os livros podem me passar, mas às vezes a gente tem que estar aberto e ouvir o que a experiência, o que o outro profissional pode me ensinar. Muitas vezes os câmeras, conversando com os câmeras, eles falam para mim, olha lá, tá vendo aquele profissional? Eles podem ter o melhor conteúdo, mas olha que cena horrível essa cena que ele produziu. E é verdade. Eu canso, muitas vezes, de procurar um espaço adequado para produzir ali um vídeo ou para produzir uma imagem, porque justamente vem do aprendizado de pessoas como você, por exemplo, que acabou de dizer para a gente como é que se compõe, na verdade, uma cena e essa composição ela passa a ser uma obra de arte, né? Ela passa a ser algo muito bonito a ser visto por qualquer pessoa. Eu acho que isso entra, essa parte que você falou da obra de arte, entra numa discussão muito profunda, porque eu tenho muitos amigos fotógrafos que acreditam que fotografia não é arte, o cara não é pintor, você não está tirando nada do zero, você está usando algo para parar uma coisa que já está acontecendo. E tem outros que acham, como eu, que se não é arte, pode ser feita de forma artística. Haja visto, por exemplo, que um chefe de cozinha ele vai fazer uma comida para você comer. E ele pode fazer isso com arte. Entendeu?
Então, olha, se você pegar e comparar as fotos, tem esse exercício, por exemplo, de pegar e comparar as fotos dos fatos que aconteceram no mesmo dia. E se você pegar as fotos de um fotógrafo de jornal, tem muito craque em jornal, e uma foto do fotógrafo de agência internacional, você vai ver que o cara da agência internacional, ele, por obrigação, ele busca a foto diferente. Ele arrisca até perder a foto, mas ele busca uma foto totalmente diferente. Não tem como dizer que não está botando olhar artístico nisso. Entendeu? Quando você procura um reflexo, por exemplo, o pessoal brinca muito comigo lá no Botafogo. Ih, não pode chover que você vai e bota a câmera na pocinha d'água. Por que você acha que eu gosto de água? Não, eu gosto do reflexo que ela me proporciona. E um reflexo, às vezes, com uma nuvem. Quer dizer, isso é um olhar artístico de uma coisa normal, que é um treino. Entendeu? Eu acho, sim. Não, pode não ser arte, mas dá para fazer artisticamente. Entendeu? Na proposta da democracia, a liberdade de expressão é um elemento extremamente importante. Então, eu acho que quando alguém produz uma opinião, é o que dele, é uma particularidade dessa expressão, dessa liberdade que ele tem para produzir. Então, quando alguém diz para mim que não é, eu até respeito, mas eu certamente tenho alguns argumentos a mais para te dizer por que é. Né? Eu acho, dentro da minha concepção, é por isso. Porque se fosse assim, qualquer pessoa, ou uma máquina sozinha, ela ia ficar parada em algum lugar produzindo aquelas imagens. Entendeu? Na arte, quando a gente fala de arte, pressupõe-se de cara a presença humana. É preciso do olhar humano para estar ali e identificar que aquele registro, aquele argumento foi produzido. Então, por isso, para mim, a fotografia é arte. Você quer ver uma coisa? De novo, falando um pouco, eu me sinto muito à vontade de ter essa conversa com você, porque por conta da minha paixão por fotografia também. Outro dia eu estava descendo o metrô do Maracanã, em frente ao UERJ, tinha um morador de rua deitado na calçada, e na cabeça do morador de rua tinha uma foto do Chaplin, do Charles Chaplin, horrorizado assim. Todo mundo passou ali, todo mundo possivelmente viu aquela cena, mas nem todo mundo se dispôs a parar e a registrar aquela cena. Eu não sei se eu produzi tecnicamente uma foto boa, mas eu produzi aquela cena. Eu tirei aquela cena de um momento que iria se acabar para um momento que agora está imortalizado. Qualquer pessoa pode ver aquela cena. Né? Ela deixou de ser uma cena efêmera, que acaba por qualquer momento, para ser uma cena que agora a gente tem. As cenas das fotos que você usa, o reflexo, é uma condição especial sua, uma obra de arte produzida por você. Eu brinco, né? Eu gosto de brincar com essas coisas, né? Mais uma pocinha, torcedor interage, fala, pô, cadê? Adoro tuas fotos de pocinha. Por isso que elas acabam amassadinha, né? Que é quando você pega uma bola amassada na testa do jogador. Eu acho fantástico. E aí, lambretando o fotógrafo, que é uma série minha que eu peço pro jogador me dar uma lambreta, uma brincadeira. Outro dia eu cheguei pro Cícero, eu nunca esqueço disso. Falei pro Cícero, posso te fazer um pedido? Ele, pô, me dá uma lambreta. Ele, quê? Que isso, cara? Eu falei, pô, não tô te pedindo dinheiro, cara, tô pedindo uma lambreta. Não tem nada. Ele riu pra caramba, viu as fotos, adorou. E até isso, com a gente. Até no futebol lá da imprensa, tu pede lambreta. Tem lambreta. Lógico. Tem que imortalizar o momento, pô. Né? Eu carrego uma frase comigo que é o seguinte: tinha um laboratorista no JB, o Joinha, o Brígida. E ele, às vezes, tu falava assim, pô, vim de ônibus, vi uma cena assim, tipo essa foto que você fez. A maior quantidade de fotões que eu vejo assim na rua, aliás, acho que isso acontece com todo fotógrafo não está com a câmera. Hoje em dia o celular ainda te ajuda um pouco. Né? Antes não tinha como.
E aí ele falava uma frase assim para mim: viu, fez, garotinho, viu, fez. É isso, às vezes a foto te faz. Eu acredito muito nisso. Por exemplo, essa foto do Chaplin te fez, ela que te fez. Você olhou e tem que ali fazer essa foto, preciso fazer essa foto. Uma vez, eu nunca me esqueço, por exemplo, é uma foto normal, mas assim, eu estava dentro do ônibus, eu olhei para o lado, tinha um morador de rua coberto, com a coberta e o cachorro roubando a coberta dele. Aí ele pegou, puxou de novo assim, e o cachorro roubando a coberta dele, né? E aí, tipo assim, ele estava na porta do Banco Itaú, que tinha uma frase, não lembro qual era a frase, não, mas era tipo, seu luxo, aqui você tem luxo, alguma coisa assim, aqui a gente faz de tudo por você. Era um fotaço, assim. E aí, não fiz, né? Eu fiz, mas não congelei o momento como você está dizendo. A mágica da fotografia é essa, é congelar aquele momento. Eu acho a fotografia muito mais mágica do que vídeo, por isso. Entendeu? Porque parou, é aquilo, entendeu? Para sempre. Até as imperfeições que ela carrega. Vitor Silva, fotógrafo do Botafogo, um bate-papo muito bacana conosco aqui na Rádio Opinião. Já há um bom tempo que eu queria aproveitar a experiência, a capacidade, a habilidade do Vitor em produzir imagens que certamente marcam a memória do torcedor alvinegro e marca a memória de todos aqueles que, de alguma maneira, gostam de fotojornalismo, porque, como descreveu aqui o Vitor, tem uma longa trajetória, já passou por veículos importantes do jornalismo nacional, né? O jornal O Povo tem o porquê do jornal, é um jornal que entra num período da nossa história, num período de sacrifícios, né, de muita violência na cidade, e a finalidade do jornal era, de alguma maneira, fazer essa denúncia mais aprofundada da violência, sobretudo na periferia. Passou por JB e chegou a esse clube centenário, histórico, fantástico, na história desse futebol, desse esporte que todos nós amamos, o futebol. Vitor, um prazer te receber aqui. Agora você tem espaço aí para mandar recados, para falar do seu Instagram, para você falar o que você quiser. A Rádio Opinião está aberta a você aí. Eu agradeço a oportunidade. É sempre bom para mim. Acima de tudo, estar falando de fotografia. A fotografia precisa desse espaço. Ela ela tem uma importância gigantesca em todas as áreas, seja dos clubes, seja na área do marketing, seja na área dos jornais. É o cartão de visita, é a fotografia. E eu acho que todo mundo que dá espaço para se falar de fotografia, para se falar dessa profissão que para muita gente é glamurosa, mas a gente sabe que não é, mas é uma profissão de paixão, sem dúvida, a gente ama muito o que faz. E eu só tenho a agradecer aí o professor, que é um cara 100% profissional e pessoalmente. Tenho um grande prazer de te conhecer aí, de dividir ombro a ombro algumas coletivas com você. Você sabe que eu sou piadista. Hoje eu peguei leve, não te zoei hoje ainda não, mas deixa quieto. Deixa para quando acabar a quarentena, isso tem que ser feito pessoalmente. Eu agradeço a todo mundo. Com certeza. Já que você falou do Instagram, meu Instagram é @foto_Vitor Silva, para quem se interessar em foto mais de esportes hoje em dia e do Botafogo, dá uma seguidinha lá. Se quiser fazer uma foto aí, fazer um print dessa live aí, me marca que eu compartilho lá nos meus stories também. É isso aqui, ó. Isso dá para ver aí. Dá para ver? Dá não, né? Não dá. Depois escreve. Mas a gente vai fazer o seguinte: se você permitir depois lá na Rádio Opinião, a gente vai, como é que se chama? Republicar com a sua marca lá direitinho. Isso, repostar com a sua marca lá bonitinho. Essas fotos que você mencionou aqui, a gente remarca lá, porque o pessoal precisa conhecer o brilhante trabalho do Vitor. Bom, eu que agradeço. Eu agradeço demais aí as palavras. A gente está sempre buscando levar ao clube o melhor trabalho possível, o torcedor também, né, que se beneficia muito disso. E cada dia é um dia novo lá, e a gente tenta fazer
de forma mais artística possível e mais bonita, que é para justamente chamar atenção, né? E o Botafogo já é um clube que chama bastante atenção, já é um clube com bastante história, e eu tenho muito orgulho de poder fazer parte da assessoria de comunicação, que só tem craque lá, você sabe disso, os assessores de comunicação, os assessores digitais, a galera do marketing é só fera, e é um grande prazer trabalhar lá. E obrigado pelo espaço, Gilmar. Eu sou um grande admirador de você. Você é uma pessoa fabulosa, um baita profissional. E só agradecer mesmo. Não sou um cara muito desenvolto desse lado das lentes. Posso ter engasgado um pouquinho e tal. Mas... Foi ótimo. Foi ótimo. A gente agradece a sua participação. A Rádio Opinião, é claro, vai estar sempre aqui divulgando o trabalho que o Vitor desenvolve lá no Botafogo. A gente conta sempre com as brilhantes imagens produzidas pelo Vitor. Como ele já consentiu, a gente vai depois... esqueci o nome da cidade, parece que comi queijo hoje. Eu vou... esqueci o nome agora. Vou colocar de novo lá a foto, repostar a foto do Vitor lá no Instagram. Tá certo? Muito obrigado a você, torcedor, que acompanhou a gente aqui na live da Rádio Opinião. Acompanha aí, vai ficar disponível lá no Facebook. Depois vamos fazer uma edição um pouco melhor e vamos postar lá no YouTube e também no Instagram da rádio, tá certo? Muito obrigado. Rádio Opinião, esporte com personalidade. Obrigado por tudo aí. Valeu pelo espaço e principalmente